Uhum. Beleza, estamos ao vivo já no Facebook, então, Chiru. Então, Agora dá, ótimo. Botei participar. E agora eu botei. O Rodrigo Panis está assistindo. Rodrigo. Lá de Bete. Não conhece ele. Ok, já acho que já está rodando, né? Isso aí, já estamos na stream aí no Facebook aí. Só vamos aguardar uns minutinhos aí, então. André, só para bater 7h30 aí. Ó, Bruno. Isso aí. Obrigado, Bruno. Obrigado por estar conosco aí, tá? Bruno já está aí. Brunão. Boa noite, Brunão. Obrigado por estar conosco aí, viu? Bruno Verli. (19h28). Daqui a pouquinho a gente já vai começar Gustavo, a bater o papo. Seja bem-vindo, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Camila, bem-vindo. Camila. Lobato, grande Lobato, seja bem-vindo também. Boa noite, Lobato. Prazer poder contar contigo aí. Fiquem à vontade aí para colocar os comentários de vocês, perguntas. Didio, Giovanni. Bem-vindo, Giovanni. Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Isso aí, pessoal. Obrigado por estar conosco aí nesse feriado aí. Vamos dar só mais uns minutinhos, acredito que mais uns 2 minutinhos, só para fechar o horário aqui certinho. E aí a gente já começa a bater um papo aí, bem legal sobre o Lean aí e botar os assuntos em dia, tá? Grande Maurício. Bem-vindo, Maurício. Olá, Maurício. Tudo bem? Adalton está com a gente já. Miguel Adalto, Gava, grande amigo. bem, Miguel. Obrigado, Adalto. Luciano Pelosi está com a gente também. Beleza, Luciano, bem-vindo. Boa noite, Luciano. Ineida Machado está com a gente também. Oi, Ineida, obrigado. Obrigado por estar conosco, hein? Ricardo Rosa, e aí, Ricardão, tudo bem? Ricardinho, olha aí. O Luciano está falando que é bom dia lá, ó. Está aí na Austrália. Ah, está na Austrália. Ah, para ele é bom dia, com certeza. Aí. Alexandre Engler, boa noite, Alexandre. Boa noite, Alexandre, obrigado. Prazer é nosso, Maurício. Prazer é nosso, viu? A gente está bem feliz aí pela tua presença, viu? O pessoal já está entrando aí, está se conectando, né? Daqui a pouco. Beleza, acho que vamos dando início ao nosso grande bate-papo aí, nosso streaming, André. Enquanto isso, o pessoal vai chegando e a gente vai trocando experiência. E só para ter uma ideia, pessoal, nós já estamos aqui com empresas de vários segmentos diferentes, tá? Que legal poder fazer essa live com vocês, embora seja feriado, né? Hoje é Tiradentes aí, né? Mas bacana a gente poder discutir sobre um tema tão importante nesse momento, que é o Lean System, né? O sistema Toyota de produção, né? E mais do que nunca, né? Em momentos de pandemia, né? Falar sobre Lean é quase que uma obrigação nossa, né? Há muito tempo que a gente vem discutindo, tanto eu quanto o André, a possibilidade da gente começar a entregar conteúdo de uma maneira diferente, né? E o coronavírus, ele só forçou aí a gente acelerar um pouquinho esse processo, a gente oferecer, de alguma maneira, né, um conteúdo diferente aí, através da live, e que a gente possa manter proximidade com vocês, né? Nossos amigos, nossos clientes, nossos parceiros,
E para a gente é uma honra poder contar com vocês, e é muito bacana, né, nesse formato diferente aí, né, formato de live aí, certo? Bom, Rodrigo que grande parte de Panizo você... está com a gente aí, Lauro. Rodrigo Panizo e o Oi? Romário está com a gente aí também. Boa noite aí, pessoal. Ótimo, cara. Olha aí, Rodrigo Paniz. Catiele também. Catiele acabou de se conectar com a gente aí. Que ótimo. O Romar também está conosco. Catiele. Ô, Catiele, olha, o TW também está conosco. Que bacana. Bem bacana. Romar, do Grupo Guaibacara. Ô, Romar, quanto tempo, hein? Pô, grande amigo Romar. Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui, então. E à medida que o pessoal vai chegando, a gente vai estar podendo trocar experiências. Se vocês quiserem fazer perguntas aí ao longo da live, da transmissão, vocês podem ficar à vontade, tá? E vamos testar aí um pouquinho desse formato diferente aí com o coronavírus. Eu vou fazer rapidamente um compartilhamento do material com vocês, que eu e o André preparamos basicamente como uma linha cerne da nossa discussão sobre o Lean. A todo instante vocês podem interromper, podem fazer perguntas, que a gente vai, na medida do possível, tentar fazer uma troca bacana com vocês, tá? E não se preocupem que conosco não temos formalidades aí, tá? Se a nossa conexão de internet permitir, espero que todo o conteúdo chegue na casa de vocês aí com bastante qualidade aí, tá? Conectaram mais com a gente aí. Ismael também. Everton, Ismael, Paná está com a gente, a Fernanda Massoco, o Juliano também, e o Gabriel, lá da Docile, Gabriel Black. Boa noite aí para Gabriel. Beleza. Christian também está com a gente. Show de bola. Bom, vamos lá. Vamos avançando, então, aqui no nosso conteúdo. Bom, por que a gente propôs esse tema, tá? Esse tema é um tema muito cobrado pelos nossos clientes há muito tempo, né? Para a gente fazer um grande evento, uma grande palestra tratando do tema, por que muitas empresas têm sucesso na jornada Lean e por que muitas empresas fracassam nessa jornada. Então, quando a gente pensou nessa linha cerne desse material aí, o que veio aí na nossa mente puxa, por que não, através de uma live curta aí, de no máximo 1 hora, a gente discutir o tema e tentar dar um pouquinho do ponto de vista não acadêmico, né, não aquele que as nossas pesquisas aí apontam, mas um pouquinho do que a gente vê como consultoria, estando de fora, né, do dia a dia da empresa, mas ao mesmo tempo podendo contribuir aí com a evolução da jornada Lean dentro das empresas, tá? Então, é isso que motivou e é por isso que a gente está aqui oferecendo esse conteúdo através dessa live aí, tá? Esse material depois a gente vai encaminhar, quem tiver interesse, só deixa o e-mail nos comentários da live, e depois nós vamos mandar esse material para vocês também por e-mail, tá? E depois a gente manda também um resumo do que a gente discutiu na live, e a gente vai deixar o vídeo aí disponível na plataforma aí do Facebook durante alguns dias também, tá? Então, é por isso que nasceu esse material, tá? De lá que veio essa nossa ideia, minha e do André, da gente estar discutindo isso. Por que muitas empresas fracassam na jornada e quais são os fatores de sucesso daquelas empresas que têm uma jornada aí bem sucedida, com êxito, etc. Tá? Para poder introduzir o tema, tá, pessoal? Nós estamos falando de quem, de fato, de por onde nós temos passado com o Lean e o que a gente tem explorado aí em relação aos segmentos, tá? A gente já teve, já com a Somar, tá, projetos aí no grupo, na RGE, né, distribuidora de energia elétrica, na ACO, né, aí na parte de agronegócio, né, produção aí de tratores, calçados, alpargatas da Níger, também, né, a Cooper Shoes, também, nosso grande parceiro, Grupo Boticário, em Camaçari, na Bahia, Docile, também aqui em Lajeado, né, alimentos, Fundimisa, Gasperim Pilate, a Gerdau, também de longa data aí, parceira, né, a Erco, né, uma das precursoras aí, também, né, é um ramo de alimentos, pet food, que o Instituto Sucessor, né, que desenvolve modelos de governança de empresas familiares aí, né, aqui desenvolveu governanças de grandes empresas, como Randon e outros, né, Metal Matrix,
a Midea, a Pirelli, aí o Grupo Guaibacar, Romar também está conosco aí, Souza Cruz, a Steel também, tem os colegas da Steel que estão conosco, Suspensis, a TW e a Viemar. Bom, aqui algumas das empresas, não dá para colocar todas, mas um rol aí por onde a gente tem passado, e é daqui que sai, é daqui que tem saído muitos dessas nossas análises, óbvio, mas vai além disso, né? Tem muitas outras empresas aí, desde a época da outra consultoria que nós trabalhávamos, nós estamos tocando Jornada Lean, e aí, com isso, a gente vai ampliando essas análises aí, ok? André, me interrompe a qualquer momento aí, se tu julgar que é necessário, certo? E aí a gente vai falando aí. Bom, para abrir nosso material, eu discutiva sobre as perspectivas do Covid-19, do coronavírus. Eu acho que é uma discussão que todo mundo está tendo nesse momento, né? Pô, e aí? Quais são as perspectivas? O que vocês estão enxergando em relação a isso? Que caminho que a gente vai nos próximos meses aí? Pessoal, o caminho não é dos melhores, tá? Infelizmente, não dá para a gente fechar os olhos em relação a isso, tá? Eu coloquei aqui rapidamente para abrir a nossa discussão sobre isso, tá? Espero que esteja claro aí na imagem para vocês. Essa aqui são as perspectivas, tá, do FMI em relação ao impacto que o coronavírus vai ter na economia mundial, tá? Se a gente falar das economias globais, ou seja, aqui a gente está falando tanto dos emergentes quanto das economias avançadas aí, a gente está falando aí de uma redução aí por volta de 3% a nível global. Tá? Então, parece pouco, mas, na verdade, é muito, pessoal, é muito. As economias mais avançadas aqui por volta de 6,1%, e os emergentes, os mercados emergentes em desenvolvimento, menos 1%, né? Em que, obviamente, o Brasil se encaixa aqui. Né? Claro que nós, daqui a pouco a gente vai olhar um pouquinho mais o cenário só do Brasil, mas esse aqui é a nível global, né? Só para dar uma dimensão aí do tamanho do impacto econômico aí que o coronavírus vai trazer. Eu sei que muitos de vocês devem estar colocando, mas tem os impactos também na vida das pessoas. Exato, pessoal. A gente, infelizmente, é triste falar isso, mas os impactos são para todos, para todas as famílias, para todas as empresas, e nós estamos, por exemplo, como o André bem comentou, né, nós estamos seguindo as agendas dos nossos clientes. 80% das agendas dos nossos clientes foram canceladas, então é natural, e a gente teve que se adequar a esse período. Muitos já retomaram, nós retomamos com eles, né, então nós seguimos exatamente as agendas dos nossos clientes. E todos eles são unânimes em comentar que tem uma recessão chegando aí, né? Então é importante olhar para o Lean no momento como esse, né? Questão aí de sobrevivência, né? Bom, o FMI também traz aí, pessoal, essas perspectivas, né? Me permite aí até um comentário aqui do Luciano Peloche, que ele está trazendo para a gente que o FMI também está projetando um crescimento do PIB de 6% em 2021. Então, também é verdade, né, essa questão de que 2020 vai ser um ano bem difícil, bem duro, né, que a gente vai ter que rapidamente se adaptar, mas as previsões são de que para 2021 haja aí uma retomada, como tá apontado aí, né, que as economias emergentes aí, uma previsão de 6,6%, Brasil, o FMI está projetando 6%, é uma visão otimista, é verdade. Mas a gente tem que preparar para os dois cenários, né? Reagir rapidamente agora para se adequar, para se ajustar a essa crise, mas também se preparar para uma retomada em 2021, né? É isso aí. Peloche, obrigado pela contribuição. É fato isso, tá? A gente está prevendo aí crescimento para 2021, mas 2020 a gente sabe que está bem complicado. A nível Brasil, as perspectivas não são as melhores, então a gente tem que estar preparado aí para o que tem para vir para os próximos anos aí, tá? Beleza, vamos seguir aqui então com o nosso material. Bom, esse aqui é um dado macro a nível de FMI, tá? A gente está falando aí de um crescimento que era previsto de 3,3%, né? Bom, qualquer projeção que se faça nesse momento, ou qualquer previsão, ela é especulação, ainda é especulação. Embora a todo instante, a gente quer tentar prever números aí e tentar olhar para o futuro, olhar para frente,
tentar enxergar uma perspectiva um pouco mais positiva aí. Internamente as nossas empresas, para que a gente possa aí enfrentar, né, essa possível recessão que pode vir a acontecer aí. A nível Brasil, tá, pessoal? A nível Brasil, o que a gente tem de perspectivas, assim? Claro que tem muitas, tá, pessoal? Esse dado aqui é um dado que a gente trouxe lá do IBGE e da OCDE. Ele prevê aqui por volta de menos 20% no PIB, tá? Percentualmente. Então, só fazendo uma análise bem rápida, tá? Se nós temos 7,3 trilhões aí do nosso PIB em 2019, e a gente previa aí um crescimento de 3,3%, ou seja, a gente está falando aí de 7,54 trilhões de PIB, se acontecer uma recessão de 3% a nível nacional, a nível Brasil, a gente está falando aí de 7,08 tri, né? Então, uma redução aí bem significativa aí. Claro que tem países que vão sofrer mais impacto, outros menos impacto, né? Então, importante olhar para isso aí, é o que nos espera nos próximos dias, né? E aí, quando a gente olha para as nossas empresas, né, e para aquelas empresas que são bem geridas, né, que são uma grande parte, né, das empresas das quais, né, os nossos clientes têm atuado aí, a gente vê cenários distintos aí. Por exemplo, nós temos um cenário A, um cenário B, um cenário C. Imaginem que nós temos 3 cenários distintos aqui. Um cenário com lockdown horizontal de 3 meses, um cenário com lockdown horizontal de 6 e de 12, tá? Então, 3, 6 e 12. Se a gente não fizer nada e a empresa for muito bem gerida, a gente está falando aí de 12 meses de vida para essa empresa, com um lockdown de 3 meses, tá? Se a gente simplesmente aumenta esse lockdown para 6 meses, essa linha de vida, né, esse runaway dessa empresa passa para 9 meses. Nada. A gente trabalha operacionais, né? Se a gente reduzir certo? E se a gente, mantendo aí um lockdown de 3 meses, a gente mantém um OPEX de 25% de redução dos custos operacionais, aí a gente tem uma linha de vida de 24 meses. Por que essa discussão aqui? Porque nesse momento, vale a pena a gente planejar cenários, né, usar abordagens, nós temos abordagens poderosas aí que podem ser utilizadas, as empresas podem fazer mão, para a gente prever cenários e tentar montar uma ideia, né, de como passar essa onda, né, e conseguir retomar o mais breve possível aí bons resultados nas empresas e na economia, certo? Perfeito. E, Laura, aqui a gente percebe, então, mais uma vez, né, a importância das empresas reagirem rapidamente, né, tomarem essas medidas de ajuste, de contenção de despesas, e aí a importância, se reforça a importância do Lean System nesse sentido, para contribuir nesse sentido de adequação, né, dessa estrutura, e também a questão do ambiente de cada empresa, né? Porque a gente está percebendo assim que os impactos são as médias, né? Mas os impactos são muito distintos. Então, existe uma faixa de empresas que são as empresas de alimentos e medicamentos e insumos e equipamentos hospitalares que praticamente não vão sentir a crise, quem sabe até vão ter aumento de demanda, né? Uma faixa intermediária de empresas de bens de consumo com menor valor agregado, né, vestuário, confecção, eletrodomésticos, enfim, esse vai ter um impacto significativo, mas intermediário. Aquelas empresas que estão nos segmentos de bens de consumo com maior valor agregado, e aí entra automóveis, toda a parte da construção civil, a previsão para esse ano aqui é de um impacto muito maior. Então, olhando para o ambiente de cada empresa, é essencial
cada empresa fazer o seu tema de casa, né? Fazer essa projeção de impactos aqui e conseguir planejar a adequação da estrutura, a adequação desses custos operacionais, porque aí a gente consegue estender a sobrevida, né? Consegue sobreviver, fazendo com que o negócio se sustente, né? Então, é fundamental, esse exercício aqui é fundamental nesse momento. É isso, pessoal. E aí, abordagens distintas aí podem ser utilizadas para planejamento de cenário. Aqui eu só estou trazendo uma ideia em relação ao que o Sequoia Capital publicou essa semana em relação ao planejamento de cenários. Importante a gente dar uma olhada sobre isso e montar os nossos planos aí internamente, tá, pessoal? Bom, e aí, pessoal, o que dá para fazer, né? No momento como esse, a gente pode sentar e chorar, né? Ficar se lamentando e tentar esperar que venha o Lean System é a base para isso acontecer. A gente sempre faz referência no modelo do Lean trazendo a Toyota, porque é a precursora, né, do sistema Toyota de produção. Então, é daqui que vem toda a nossa referência, toda a nossa origem, tudo que a gente tem aplicado nos nossos projetos, vem do que a gente aprende aí com a Toyota, né. Números gerais da Toyota, tá? Esse aqui já é o atualizado desse último ano. A gente fez uma preparação antes aí para deixar atualizadinho. O tradicional que a gente sempre mostra aí nos nossos workshops, né? Também nas palestras, né? Percebe aí que a Volkswagen vem despontando aí em relação a volumes, né? Depois nós temos em segundo a Toyota, depois Renault aqui, depois a GM e a Hyundai. Então, eu sei que muitos de vocês podem estar olhando, mas não é a Toyota, é a empresa que tem maior volume de venda aí, né, em milhões de unidades. Não, pessoal, não é. Mas quando a gente olha a receita em bilhões de dólares, é que aqui as coisas começam a aparecer. Ó. Embora a Toyota tenha menos volume, a receita anual dela em bilhões é muito maior. É muito, não, mas é maior do que a primeira colocada em volume aí, que é a Volkswagen. Claro, sei que muitos de vocês podem estar colocando, não, mas os carros da Toyota talvez tenham um maior valor agregado. E aí, né, preço de mercado diferenciado, e com isso a receita é maior. Quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, e a gente discute um pouquinho sobre o lucro, aí é que esse número fica um pouco mais agressivo, meus amigos. Olhem só. A Toyota, o lucro dela é quase 40% percentualmente maior do que a primeira colocada em volume de vendas, que é a Volkswagen. Isso mostra o sucesso da estratégia que a Toyota tem adotado ao longo dos anos, e isso não mudou, né? Não mudou, isso tem sido assim os últimos anos, e a Toyota tem uma capacidade de recuperação pós-crise muito maior que qualquer outra montadora que a gente tenha tido a oportunidade de conhecer. Então, vale a pena olhar para isso. Imagina, aqui a gente está falando de um lucro de 7,1%, aqui um lucro médio, né, desses 3 períodos aqui acumulados, né, 17, 18 e 19, contra 5,1 aí da Volkswagen, né. Importante a gente olhar para isso, né. Bom, 18,8 bilhões de dólares aqui contra 12,1 aí do primeiro colocado aí, que é a Volkswagen. Certo, meus amigos? Bom, dando sequência aqui, o modelo tradicional da Toyota sempre ele é representado através dessa grande casa. Todos vocês, acho que já tiveram oportunidade de conhecer esse modelo. O que tem de diferente nessa casa aqui, pessoal? Essa casa aqui é a casa em que nós, da Somar, demos os nossos pitacos, e é esse o modelo que nós seguimos nos nossos projetos, nos nossos workshops. Já são aí mais de 42 workshops diferentes aí que a gente tem construído aí para poder apoiar os projetos, tá? Então, basicamente, o que tem nessa casa aqui? Os fatores competitivos clássicos, né? Então, menores lead times, menores custos e, né, melhor qualidade. Então, esse é o foco no cliente para a Toyota, e é isso que nós pregamos também nos nossos projetos. 2 pilares clássicos aqui, um mais voltado aos mecanismos de produção, né, como o just-in-time, né, e seus mecanismos, e o outro de DOCA, mais voltado aí para a qualidade. A base clássica, aquela de estabilização de processos, e padronização e flexibilização.
para sustentar os fatores competitivos aí definidos pela empresa que opta pela jornada Lean, tá? Mas notem, pessoal, que no centro disso tudo nós temos as pessoas, né? Pessoas e melhoria contínua, Kaizen, né? Porque na prática, Kaizen vem de gente, né, pessoal? Kaizen vem da mão das pessoas, né? A transformação através do Kaizen, né, do Kaizen, da mudança boa, né? Do Kai, que significa mudança, e do Zen, que é para melhor, né? Envolvem os dois pilares, a base de estabilidade e a parte de padronização e flexibilização, tá? Então, já são os mecanismos com os batismos aí que nós demos aí ao longo dos anos. Muitos são tradicionalmente conhecidos, outros nem tanto. Mas quando a gente fala em Lean, tá, pessoal, é isso aqui que a gente está olhando. Vocês me desculpem aqui que eu estou com um chimarrão velho campeiro aqui. Para poder acompanhar aqui a live aqui. Certo, meus amigos? Então, esse é o modelo que nós preconizamos, é disso aqui que nós estamos falando quando a gente fala da jornada Lean e por que muitas empresas têm sucesso e muitas fracassam. É da implementação desse modelo como um todo, tá? Bom, e aí, por que as empresas iniciam essa jornada, tá? Essa é uma outra discussão importante, porque a todo instante nós somos acionados, tanto eu quanto o André, a gente recebe os e-mails, os contatos, e as pessoas, por algum motivo, né, chegam até a gente para apoiar uma jornada Lean. A gente trouxe aqui alguns desses motivos, que é para ter uma ideia do porquê que a empresa opta pela jornada, tá? Então, espero que chegue aí com boa qualidade aí para vocês, mas uma das primeiras, tá? Intenção de crescimento para o negócio. Essa é clássica, né? Eu tenho projetado crescimento de volume, eu tenho projetado ampliações, novos produtos, novos negócios. Então, esse é uma das primeiros acionamentos aí que nós recebemos, tá? Um segundo acionamento aí é a questão da lucratividade e competitividade. A empresa passa a não ser mais tão lucrativa, ou passa a ter dificuldade em relação aos objetivos que ela estabeleceu, e aí ela nos aciona aí para apoiar essa jornada, tá? Outras, dificuldades crônicas, problemas na operação, em todas as áreas, de compras a vendas, ou muitas vezes do conselho executivo até a operação. A gente tem atuado aí em todas essas áreas com o Lean System, tá? Um outro acionamento aqui que a gente recebe são para aceleração de projetos que a empresa está tocando e ela espera, com a abordagem Lean, né, ampliar essa questão acelerar esses projetos e ampliar o portfólio de projetos, tá? Algumas poucas, tá? Por incrível que pareça, nos acionam para aprendizado operacional. O que a gente fala sobre isso? São raras as exceções, são raras. São aquelas empresas que querem aprender a jornada lá do início e tocar a jornada com mais intensidade através do conhecimento para subir essa régua dentro da operação, né? Gerar aprendizado organizacional. E algumas por modismo, assim, o concorrente está fazendo, então a gente quer fazer também. Ou, bom, a empresa do Joãozinho faz e é bem legal, tem os quadros de gestão à vista na operação, tem monitoramento de ritmo, né, tem os balanceamentos lá que eu acho tão legal aquilo, e, pô, então eu também quero fazer isso na minha empresa. Então, muitas vezes não tem a noção, a dimensão do que é uma jornada. Então, já aconteceu, em alguns casos, da gente ser acionado em situações como essa. Tranquilo? André, fica à vontade de contribuir, tá? Isso. A gente percebe nessa jornada, com as nossas experiências, que é muito difícil, mas muito difícil mesmo, uma empresa decidir iniciar uma jornada Lean a partir de uma crença, de um estudo que foi realizado internamente, ou que alguma pessoa conduziu dentro da empresa, e que diga, olha, eu acho que eu encontrei ali fora um modelo que pode cair como uma luva para o nosso negócio, e a gente pode usar ele com uma visão de médio ou longo prazo, né? Via de regra, o primeiro passo ele acontece por uma extrema necessidade. A empresa ela precisa, parece que algum agente externo faz com que ela acorde
e veja que ela precisa fazer alguma coisa diferente do que ela vinha fazendo. Justamente porque ela está se sentindo ameaçada, né? O crescimento dela está ameaçado, ou até, muitas vezes, a sobrevivência dela está ameaçada. Ela está enxergando outros concorrentes no mercado comendo fatias significativas do mercado dela. E aí ela sabe que precisa fazer alguma coisa diferente e na maior parte das vezes não sabe o que é que tem que fazer. E aí começa a fazer algumas pesquisas, começa a se movimentar e muitas vezes acaba caindo na questão do Lean System, que vem cada vez sendo mais divulgado, né? Tem um modelo, tem um sistema aí que parece que pode ajudar a gente a crescer, né, ganhar capacidade, se preparar para um crescimento, ou então assumir uma postura de defender a sua fatia do mercado, né, conseguindo reduzir custos, sendo mais eficiente, melhorando a qualidade, melhorando o serviço, né. Então, essa chamada, assim, ela é muito importante, porque esse primeiro passo, a forma como o primeiro passo ele é dado, ele vai dizer muito de como a caminhada, de como a jornada vai se dar lá na frente. Quando a necessidade ela é extrema, que a empresa se vê numa sinuca de bico e que ela precisa fazer alguma coisa diferente, a gente tem o lado positivo de que tem um motivo muito forte, assim, para a empresa implementar, fazer algo diferente, implementar um modelo de gestão diferente, né? Porque senão ela está vendo que ela vai perder espaço no mercado. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo, e que a gente muitas vezes sofre com isso, é precisar resultado e a muito curto prazo, a qualquer custo, porque senão a empresa ela se vê numa situação perigosa em termos de sobrevivência mesmo, né? Então, essa primeira etapa, esse primeiro passo no sentido de buscar a jornada Lean, ele é muito importante, mas muitas vezes a gente não tem domínio sobre ele, né? Uma situação, um ambiente que a empresa está e a gente não tem muita escolha a fazer, tem que buscar, e a gente acredita que nesse momento que a gente está passando agora, com essa recessão, com essa crise que por algum tempo a gente vai ter, ela vai incitar muitas empresas a buscarem caminhos diferentes. O Lean certamente vai ser lembrado por muitas delas, né? Mas então quem está iniciando a jornada agora tem que tomar cuidado em como vai conduzir esses primeiros passos. E aí esse material que a gente vai discutir na sequência aqui, acho que pode ajudar bastante as empresas que vão iniciar a jornada agora, ou que vão retomar a jornada, vão colocar mais força na jornada. É muito importante que os aspectos que a gente vai listar a seguir aí, eles sejam observados para que o caminho seja menos sinuoso aí. É isso. Isso aí, valeu, André. Obrigado pela contribuição aí. E aí, é claro, né? Cada empresa cada empresa sofre de uma dor diferente, né? E aí nós temos que ter isso em mente quando a gente vai sugerir uma jornada Lean, para que ela realmente consiga ir ao longo do tempo transformando essa empresa e, na medida do possível, tratando essas dificuldades, né? A gente vai discutir daqui a pouco um pouquinho do ciclo Lean, aí a gente o cliente. Na verdade, quando a gente olha para o Lean System, nós temos que transpor para dentro da nossa operação, minuciosamente, quais são os fatores mais importantes de agregação de valor para aquele cliente. E, óbvio, né, conhecer essa visão do cliente, né, o que ele realmente, aqui que agrega valor para esse cliente, basicamente depende de Genji Genbutsu, né? Tem que gastar a sola do sapato, né? Temos que ir lá e olhar, né? Temos que ver. Esse Genji Genbutsu, né, que a gente sempre comenta, ele é importante não só no processo de solução de problemas dentro da operação, mas também no processo de solução de problemas lá na ponta, lá no cliente, né? Preciso mergulhar nesse nível de detalhe, desse universo do cliente, para poder entender o que realmente agrega valor para ele e modelando isso para dentro da operação, certo? Bom, fiquem à vontade para fazer perguntas aí, pessoal, tá? Bom, vamos lá. Vamos adiante aí.
Vamos lá. Quando a gente fala desses acionamentos, pessoal, o que a gente sempre brinca, a gente faz uma brincadeira, na verdade, né? A gente fala sobre essa história eu sempre comento isso, né? Imaginem que vocês são netos ou filhos de uma senhora mais idosa, de uma vovozinha, e vocês resolvem presentear a vovozinha ou a mãe de vocês com uma Smart TV, né? Ou com um smartphone, né? Imagina que ela tem 90 anos, ela passou mais da metade da vida dela usando o controle remoto de 2 funções, né? E para ela ter um controle remoto com 2 funções é uma grande evolução, né? Então ela nunca utilizou um computador, nem uma Smart TV, não assistiu Netflix, né? E por aí vai, né? Então imaginem que de repente ela se depara com um universo em que vocês estão propondo para ela uma Smart TV, né? É óbvio, né? Você não tem tempo, não tem paciência para ensinar, para que ela use o smartphone ou a Smart TV. A tecnologia é perfeita, resolveria muito dos problemas que ela tem, né? Ajudaria bastante ela. Mas aí você gastou tempo, você gastou dinheiro para ir até uma loja, comprar uma Smart TV, um smartphone, presenteá-la, tentando melhorar a vida dela. Então, na prática, num cenário sendo bem simplório aqui no cenário que eu desenhei aqui para vocês, não tem um ambiente propício para que ela possa aprender e se desenvolver com a Smart TV e com o smartphone, se você não tem como ensiná-la, se você não tem como conduzi-la numa jornada como essa. Então, o aprendizado no Lean é necessário, tá, pessoal? E aí vem os 2 pontos principais, chaves aqui, sobre a jornada Lean. Primeiro, tem que ter constância de propósito, né? A direção que você definiu em relação à implantação da jornada, ela não pode a todo instante estar mudando. Se ela muda a todo instante e a cada nova abordagem que vem do mercado, eu desfaço uma estratégia anterior para construir a nova, simplesmente porque está na moda ou porque é legal, isso denota para a gente a falta da constância no propósito. A todo instante, a cada percalço, a gente muda a estratégia macro da organização. E o segundo ponto associado a isso é o aprendizado organizacional. Então, óbvio, é uma organização que aprende, que sistemicamente aprende e evolui ao longo do tempo, ela bem mais, tem bons resultados, é bem mais sucedida do que uma organização que simplesmente adota o conceito nice to have, ou seja, bom para ter. Eu vou ter porque todo mundo tem, então eu também vou nesse caminho. Então, é importante olhar para isso. Então, constância de propósito associada a aprendizado organizacional. Em 2016, a Exame publicou uma pesquisa bem simples lá, com os cinco principais motivos por quais as empresas decidem implementar o Lean System, tá? Então, aqui estão os principais aí, para eliminar desperdício, para melhoria contínua, para melhorar a produtividade, para melhorar a qualidade, reduzir tempo e para melhorar o engajamento das pessoas. É verdade, pessoal. Isso aqui são os motivos principais. Nós colocamos aqui o nosso ponto de vista de uma empresa, imagine, o outro lado, é uma empresa de consultoria que é acionada para fazer a jornada Lean. Por que ela é acionada? Então, esse aqui seria o contraponto aí do que a gente está colocando. São questões mais operacionais, de cunho operacional, mais incipientes, nem tão profundas em relação àqueles 2 focos, 2 pontos principais que nós comentamos aí anteriormente. Certo? Lauro, o Luciano fez um comentário aqui que eu acho bem pertinente aqui. Ele está dizendo o seguinte: um mal porque é meio caminho andado para o fracasso nessa jornada do Lean, né? É bem interessante esse ponto que o Luciano levantou, porque quando uma empresa embarca numa jornada dessas e ela não tem uma visão clara do porquê ela está fazendo isso, o que ela espera atingir, né, na sequência, ao longo do caminho, e a gente sabe que não existe final dele, né, porque é um ciclo contínuo de implementação e de melhoria, mas se a empresa ela não tem, se a alta administração da empresa não tem a visão clara do porquê e o que envolve a implementação, o que um modelo de negócios desses vai poder trazer de benefícios para a sua empresa, em contrapartida, a que nível de esforço vai ser necessário,
a gente já começa a responder aqui muitas das coisas, dos fatores que a gente vai abordar na sequência aí, das armadilhas, né, e dos fatores de fracasso numa jornada Lean. Quando a gente não tem uma clareza no início da jornada do porquê que a gente está iniciando isso, quais são os grandes objetivos estratégicos que a gente vai buscar atingir, né, com esse sistema novo. E a que custo, né, ou seja, quais são os sacrifícios que eu vou ter que ter ao longo dessa jornada, né, quais são os aprendizados que eu vou ter que ter, a gente já começa com um caminho aí que as dificuldades vão ser muito maiores. Não necessariamente vai ser uma jornada que vai fracassar lá na frente, porque a gente pode ainda corrigir, né? Mas quanto antes a empresa ela se dá porque, né, aí quando eu falo em empresa, principalmente a alta administração da empresa, ela se dá conta do porquê ela está iniciando uma jornada e qual é o sacrifício que ela vai ter que fazer para conseguir mudar todo um sistema, uma cultura da empresa para um outro modelo de organização. Quanto antes ela se dá conta disso, mais rápido é o caminho e menores são as chances de tropeços ao longo dessa caminhada. Ótimo, e aí, André. Esse slide que vem na sequência aqui vem bem no encontro do que a gente está falando aí, né, Laura? Isso aí. E aí, óbvio, né, o Peloche fez mais um comentário aqui que eu achei fundamental e é importante dividir isso com todos, né? Capacidade de aprendizado, ela tem que estar ligada diretamente com o negócio, né? Ou com as necessidades do negócio. Essa é uma das razões pelas quais em muitos projetos a gente opta por ser cirúrgico em relação às capacitações e às condições de aprendizado que a gente faz e não sair capacitando a roldão dentro da empresa, né? Montar um plano com um modelo muito abrangente de capacitação em que eu vou, na prática, capacitar, né, muitas pessoas na organização e não vou fazer uso disso na prática, né? Não vou transformar, não vou botar a mão na massa. Aí fica aquela história, né? Bom, capacito por capacitar e o resultado não aparece. Certo, meus amigos? Vamos avançar, então. Esse aqui é o modelo do Xingu, tá? Xingu Institute. E é importante a gente discutir aqui. O Xingu traz quatro fatores críticos aqui para a jornada Lean e a gente considera que são extremamente importantes, tá? Um deles, o principal, a gente chama de princípios da organização, ou princípios organizacionais, tá? Tem um segundo aqui que é fundamental, né, o pensamento sistêmico, ou seja, a capacidade de olhar o todo e também, obviamente, né, de analisar o impacto das nossas ações no tempo e no espaço. Então, é importante olhar isso, né? Métodos e ferramentas e resultados. Óbvio, esses quatro são interligados e, por consequência, isso aqui impacta na cultura da organização ao longo do tempo, né? Agora, imagine o seguinte, ó, princípios da organização, né? Em que eu defino a constância de propósito, respeito às pessoas, o foco no cliente, etc., né? Tem que estar diretamente alinhado com a nossa capacidade de enxergar o todo da organização. Se eu não defino claramente esses princípios organizacionais e eu não alinho isso sistemicamente dentro da organização, obviamente vai ser difícil de transformar essa realidade, né? Óbvio, quem está tratando o pensamento sistêmico, quem está olhando sistemicamente a organização, ele pede uma direção. Qual é a direção? Qual é o norte? Então, notem que esses elos de alinhamento, o Xingu foi muito feliz nesse alinhamento, né? Ele trouxe a importância da gente alinhar esses fatores críticos em blocos, né? Que é algo extremamente importante. Agora, vamos olhar métodos e ferramentas. Isso aqui alinha um pouco com aquilo que o Peloche comentou, né? Imagina o seguinte, eu tenho pensamento sistêmico. Se eu tenho a capacidade de olhar o todo e entender o impacto das minhas ações no tempo e no espaço, eu preciso fazer uma seleção refinada das abordagens, das técnicas, dos métodos que eu vou utilizar e, para isso, gerar habilidade, né? Para poder alinhar, né? Obviamente, né? Esses métodos e ferramentas e essa ideia de pensamento sistêmico tem que alavancar resultados. Se não mexe o ponteiro da organização, deixa de fazer sentido. Então, capacitar, fazer projeto que não mexe ponteiro não faz muito sentido, certo? E aí, os resultados que eu vou atingindo ao longo do tempo,
eles precisam promover aí a ideia de afirmação desses princípios organizacionais que a gente desenvolveu e, óbvio, né, direção, porque à medida que eu enxergo que é necessário ajustar as minhas metas organizacionais, o caminho, o norte que eu estou indo, preciso fazer uso aí das técnicas necessárias para fazer. O Xingo foi muito bem, foi muito feliz em poder mostrar, né, esse modelo em que casa muito bem com aquilo que a gente vê hoje na jornada Lean de um modo geral. A gente só trouxe isso aqui para fazer um contraponto com aquilo que a gente está vendo no dia a dia, tá? Bom. E assim, na verdade, né, Lauro, esses fatores críticos que são apontados pelo Instituto Xingo, eles estão num nível assim até muito maior do que uma jornada Lean, de implementação de conceitos e mecanismos Lean. Eles vão no sentido assim de como as coisas têm que estar interligadas dentro de uma organização, né? Então, esses 4 elementos principais, eles têm que estar interligados, juntos, e eles formam o que a cultura dessa organização, né? Que vai permear em todos os aspectos da empresa. E, na verdade, esses fatores críticos, a gente pode aplicar eles a um crescimento sustentável de qualquer tipo de negócio. Ele, usando os mecanismos, os conceitos, o modelo do negócio Lean, ou caso a empresa até decida usar um outro modelo de gestão do negócio qualquer. Se ela alinha bem esses ponteiros, né, e consegue transitar nesses 4 grandes elementos, formando uma cultura de uma empresa que tem capacidade de aprender, de melhorar continuamente, na verdade, é isso que vale, é isso que o Xingo traz, né? Você tem que ser capaz de fazer esses 4 grandes motores funcionarem de forma alinhada, sincronizada, formando uma cultura de aprendizagem e melhoria contínua, e aí certamente a empresa ela vai ter um crescimento sustentável, né? E aí, na verdade, vai estar implementando o Lean, talvez sem nem chamar de Lean System, né? É isso aí. Beleza. Vamos lá, o que nós notamos aí de semelhança entre aquelas organizações que têm sucesso, né? Aquelas que têm sucesso na jornada, né? Bom, primeiro, assim, alta capacidade de aprendizado organizacional coletivo, tá? As pessoas, de um modo geral, quando começam a jornada, acabam aderindo à jornada e buscando desenvolvimento coletivo, né? Então, super importante isso, né? Então, isso contribui diretamente com o avanço dessa jornada. E aí, empresas com esse potencial aí de aprendizado coletivo acabam se dando melhor, tá? Foco em desenvolvimento de gente, pessoal, desenvolvimento humano. Mais de 80% das empresas que fracassam, né, numa jornada Lean, não são por questões técnicas, não são por desconhecimento de uma técnica específica, tá? Na sua grande maioria, são por ausência ou por falta de desenvolvimento das pessoas, né? Fazer as pessoas participarem de uma jornada de modo que elas sejam colocadas em outro patamar, né? Não só tecnicamente, mas como pessoa, tá? Ausência de ego nas lideranças, esse é um outro fator importante, assim, principalmente em grandes organizações, isso se faz muito presente, né? E aqui, quando a gente fala em ego, a gente também percebe aí que as que têm sucesso, basicamente, liderar para aquela organização é quase como uma arte. Ela faz aquilo de uma maneira natural e espontânea, né? Capacidade de trabalhar em equipe, né? Porque a todo instante o Lean força essa questão de trabalhar de maneira conjunta, né? E coesão no desenvolvimento da jornada, ou seja, as tomadas de decisão são coesas e elas seguem um norte verdadeiro, seguem uma direção. Então, são alguns dos fatores aí que a gente tem percebido naquelas empresas que têm mais sucesso na jornada Lean, tá? Óbvio, isso aqui é uma visão somar, tá? Uma visão minha, Lauro e André. Nós temos percebido isso, e a gente relata isso, que é para a gente ficar de olho, né? Que aquelas que se destacam têm algumas diferenças aí para serem percebidas e para a gente poder gerar aprendizado, tá? Beleza.
Bom, e aí, pessoal? E aquelas que falham na jornada? Na verdade, que é a grande maioria. A gente não pode fechar os olhos para isso, achar que, não, bom, eu fiz a contratação de uma empresa de consultoria, ela está aqui, as pessoas são capacitadas e eu vou ter sucesso na jornada. Pessoal, a primeira jornada não termina. Ela começa e não termina. E óbvio, né? A grande maioria acaba por fracassar. Não é o que se quer, mas acaba por fracassar. E muitas, tá, pessoal? Com consultoria, conosco lá dentro, ainda assim as coisas não evoluem. Aí a gente faz um ranceio, uma reflexão a cada projeto, a cada fracasso que a gente tem, para pensar de que maneira, na abordagem, a gente consegue ir melhorando isso ao longo do tempo, tá? É importante olhar. Tem uma perguntinha aqui da Gabriela. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidamente. Vamos lá. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Lauro começou da constância dos propósitos. Vemos que nos últimos tempos, principalmente agora, nessa retomada, somente ou ainda após a conclusão de um primeiro ciclo de PDCA, ou uma revisão, se tornaria arriscado nesse caso? Bom, Gabriela, o que eu teria para te dizer, assim? Nós estamos vivendo um momento em que a gente não tem clareza ainda sobre o que vai acontecer nos próximos meses, certo? Então, nesse momento, olhar para cenários, é mais importante olhar para cenários e para planos mais abrangentes que olhem para esses cenários possíveis e ir ajustando isso ao longo do tempo, do que não fazer nada, do que segurar e, não, peraí, eu vou concluir o que eu tenho, vou parar tudo e só vou mover uma próxima jornada a partir do momento que eu tiver certeza do mercado. Não é bem por aí, né? Óbvio que os projetos iniciados têm que acontecer, a jornada tem que evoluir, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar de olho porque o mundo está mudando e o mercado está mudando. A todo instante, né, aquela teoria da cenourinha, né? Cenourinha está mudando de lugar, né? E nós temos que estar muito de olho nisso e ir ajustando a nossa jornada Lean e adequando ela àquilo que o nosso cliente enxerga como valor, aquilo que é importante para ele. Gabriela, não sei se Laura, e aí, qualquer novo comentário, fique à vontade. André, pode comentar aí. Só complementando aí essa resposta para a Gabriela, porque essa questão da constância de propósito e a reação a esse momento de crise, né, Gabriela? Como se trata de um modelo de gestão, um modelo de negócios, a gente tem dentro dele um arcabouço todo de ferramentas e de métodos, né? Então, assim, mesmo dentro de uma crise dessas, e para reagir rapidamente a uma crise, a gente vai encontrar dentro do modelo, se a gente tem pessoas, se a gente tem massa crítica dentro da empresa, que conhece os mecanismos e os conceitos com profundidade, a gente não vai precisar buscar respostas para reagir com rapidez na crise em outras metodologias ou em outros modelos. A gente pode, sim, buscar outras ferramentas que não classicamente fazem parte do sistema Lean. Isso sim, a gente pode, para reagir rapidamente nesse contexto, a gente pode buscar ferramentas diferentes, que não façam parte desse modelo tradicional do Lean. Mas se o modelo está implementado e a gente tem constância de propósito, a gente pode reagir, sim, rapidamente a todo esse contexto que a gente está, não mudando do modelo, seguindo firme com esse modelo de gestão do Lean System, porque ele, sim, vai ter elementos, conceitos e mecanismos para reagir rapidamente a esse cenário novo que a gente está submetido. Beleza, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? E não se preocupem se, porventura, alguma ficar para trás, a gente pode responder também, tá? Bom, retomando aqui, pessoal, os 5 aspectos, assim, que a gente nota com mais clareza naquelas empresas que falham, né? Que fracassam na jornada ou que a todo instante estão tentando avançar, mas acabam tendo resultados ainda incipientes na jornada, né? Primeiro, a ausência de clareza e certeza nos propósitos. Isso aqui está muito alinhado com o que o Maurício acabou de comentar também na live, né? Norte verdadeiro.
Então, assim, o norte verdadeiro tem que estar definido e tem que estar claro para a organização, tá? Então, nós não podemos mudar esse norte a todo instante, né? Imaginem que se a todo instante a gente faz uso dessa alteração de foco, de propósito, a gente cria uma organização em que cada pessoa começa a ter o seu próprio objetivo, começa a ter seus próprios indicadores, suas metas, seus projetos, e isso direciona a organização para lados opostos, certo? Outra atividade-chave aí é a liderança organizacional, ela não pode ser delegada a terceiros, em hipótese nenhuma eu posso delegar, eu como CEO da organização, eu não posso delegar uma jornada como essa para um terceiro, nem uma empresa de consultoria, tampouco para uma melhoria contínua, para uma área de melhoria contínua, né? Isso tem que ter apoio integral aí da alta administração. Sei que alguns já comentaram na live também, né? É importante o patrocínio da alta administração, mais do que patrocínio, pessoal. Ela tem que se sentir responsável pela jornada e ela tem que contribuir diretamente com essa liderança. Caso contrário, a gente vai ver que, ao longo do tempo, o Lean vai se dissolvendo vai implodindo dentro da organização. E as empresas que a gente, hein, Lauro, só para ajudar aqui, as empresas em que a gente percebeu em que não tem essa clareza do papel por parte da alta administração, do número 1 da empresa, a chance de sucesso ela é muito menor, ela reduz bastante, assim. E aquelas, por outro lado, aquelas empresas que a gente vê tem mais sucesso nesse sentido, são aquelas em que o número 1 da empresa, ele enxerga que ele tem um papel fundamental, mas que ele não necessariamente precisa conhecer tecnicamente. Ele não precisa ser o líder técnico da implementação. Ele tem que dar os recursos, dar o apoio, mas ele tem que tomar responsabilidade para si, no sentido de dizer, olha, se isso aqui não funcionar, a responsabilidade é minha, não é da melhoria contínua. Ele não pode jogar a responsabilidade para outros, né? Mas, por outro lado, ele não precisa conhecer técnica, ele tem que estar par e passo com as pessoas que vão tecnicamente suportar ele, né? Isso aí, show de bola, é isso aí. E outro fator que a gente percebeu aí ao longo das nossas jornadas, nos nossos projetos, muitas vezes são dúvidas ou decisões organizacionais que bloqueiam o avanço dos projetos. Talvez pela ausência de certeza nos propósitos firmados, ou muitas vezes por letargia, né, nessa tomada de decisão, né? Lentidão na tomada de decisão. Falta de foco e persistência nos objetivos traçados, esse é um outro ponto, né? E assim, altíssimo foco no curto prazo. Isso a gente vê muito, assim. Eu quero começar uma jornada e quero que essa jornada me traga resultado amanhã. Eu quero que ela traga resultado daqui a uma semana, daqui a um mês. E você está iniciando uma jornada de longo prazo que não termina. E a verdade é que a cada ciclo isso se ajusta. A gente percebe com empresas que têm muito foco no curto prazo e ausência de estratégia de longo prazo, mais fracasso do que as outras, certo? Além disso, tem outros fatores, outros relatos aí que a gente também percebe, tá? Tentar copiar modelo ou ferramenta de outras empresas, sem perceber que cada negócio é de um jeito. Cada organização tem a sua maneira de conduzir as coisas. Então, isso é uma outra dificuldade aí, né? Não, eu vou fazer benchmark na empresa A, B, C, D, eu vou fazer a jornada Lean lá na Toyota, e vou sair da Toyota e vou vir para o Brasil e vou sair implementando Lean. Não, peraí, debreia, né? Como a gente fala nos projetos, né? Debreia. Às vezes o copy-paste ele é mais danoso para a organização e é mais difícil de se corrigir isso numa jornada que já iniciou e já fracassou, do que a gente iniciar com um plano de longo prazo, dando foco naquilo que precisa. Bom, baixo foco na cultura e muito foco em ferramenta, ou seja, a gente quer ir no detalhe do detalhe da ferramenta, sem se preocupar aí com o todo, né? E com, óbvio, né? Com o desenvolvimento das pessoas no uso desses mecanismos, né? Tem mais um comentário aqui do Josimar, aqui, ó. A alta direção tem que comprar o projeto e tem que implementar o Gemba. De alguma maneira, a alta administração ela tem que liderar essa jornada e ela tem que estar no Gemba.
O lugar onde Gemba é o lugar onde as coisas acontecem, né? Precisa estar no Gemba, né? De algum jeito ela tem que estar lá. Muitas vezes elas não definem um modelo de liderança, cada gestor lidera do seu jeito, cada gestor lidera à sua maneira, não tem um jeito próprio da organização de liderança, e isso gera impacto aí no projeto, porque cada liderança acaba tendo a sua maneira de conduzir, que é puxar para o seu lado e não olhando para o todo, não olhando sistemicamente para o negócio. Essa é uma grande barreira, né, Laura? A gente enfrenta muito isso no nosso dia a dia, porque como a empresa ela não julga necessário definir um modelo de gestão e também não define, que é um dos itens que vem na sequência aí, o modelo de liderança dentro da empresa, cada área busca um determinado objetivo, um conjunto de objetivos, de metas, ao seu jeito, com o seu jeito de liderar e de administrar, né? Isso faz um mal muito grande para o negócio e quase que inviabiliza a implementação de um modelo amplo e complexo como o Lean System. Isso meio que uma condição sine qua non, assim. A gente não consegue implementar um modelo de gestão tão amplo quanto o Lean System se a gente não trata de como a empresa define os seus objetivos estratégicos, as suas metas, quais são os indicadores, e se ela não muda a forma como ela lidera as pessoas, como a liderança atua. Essas duas questões, assim, são centrais para que a gente consiga ter uma jornada de implementação de um modelo desses no longo prazo. Definir com clareza o caminho, quais são as metas, quais são os indicadores, e alterar, melhorar, né, lapidar o modelo de gestão, o modelo de liderança dentro da organização. Se não mexer nessas duas bases da empresa, a gente não consegue evoluir. Se não está disposto a mexer nisso, a gente melhor nem começar a jornada. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui eu teria mais uma contribuição, André, aqui em relação a essa questão do cada gestor lidera a sua maneira. A gente tem percebido grandes organizações que já estão na jornada Lean ao longo do tempo, e elas constroem, principalmente a nível de gerente executivo, um hiato entre gerência executiva e presidência, vice-presidência da empresa, direção, e esse hiato, essa lacuna existente de comunicação entre os gerentes executivos e a alta administração da empresa, gera aquela história que nós falamos de cada um puxando para o seu lado a organização e cada vez tornando mais difícil o avanço da jornada Lean, tá? Bom, não declarar as metas e os objetivos da organização, então imagine o seguinte, ó, quando a gente faz o roxinho lá no topo da organização e define os principais indicadores da empresa a nível de negócio, no A3 do negócio, isso tem que necessariamente ser desdobrado dentro das áreas. Eu não posso deixar de fazer o desdobramento da estratégia para as áreas operacionais e as áreas de apoio, caso contrário, eu vou ter só um sonho, né? Vai ser difícil de fazer gestão coesa e botar todo mundo em prol dos mesmos objetivos se eu não consigo fazer esse grande alinhamento e esse grande desdobramento, ok? Laura, tem dois comentários aqui, ó, Laura, da Eliane, do Josué e do Vitor, que eles estão bem alinhados, que eles dizem mais ou menos que o Lean System e a velocidade com que as empresas elas vão se adaptar a essa nova realidade que a gente vai ter a partir dessa recessão que se avizinha, né? Ela é fundamental para que as empresas consigam se adaptar e sobreviver nessa nova realidade, né? Tanto a Eliane quanto o Vitor colocaram essa questão, e essa jornada Lean, ela é extremamente importante, e vocês estão corretíssimos, assim, o modelo de gestão Lean, ele tem tudo para contribuir muito nesse sentido, dessa nova realidade que se avizinha, mas tomando aquele cuidado que a gente comentou há pouco, assim, da empresa saber que ela não pode esperar iniciar uma jornada Lean agora, e já nesse ano ter todas as respostas para reagir à crise com um modelo que, eventualmente, não vai estar pronto, né? Num curto espaço de tempo. Uma jornada Lean, depois a gente vai falar um pouco a respeito disso, é uma jornada de anos para a gente dizer que está num certo patamar.
Então, tem muita coisa do Lean System que pode sim ser implementado e já começar a trazer ganhos de curto prazo, só que as empresas têm que tomar esse cuidado de não esperar que num curto prazo vai conseguir já implementar o modelo por completo, né? Porque aí também pode ser uma armadilha, pode estar desperdiçando recursos e não trazer o ganho esperado, né? Sem dúvida, isso aí. Ótima contribuição. O Maurício colocou bem aqui, ó, iniciativas isoladas versus orientação estratégica e desdobramento. O que a gente chama de catar grão de feijão, né, Maurício? Não dá, né? Não dá. Iniciativas isoladas não dá. Tem que estar desdobrado desde a alta administração para a gente manter uma jornada coesa aí, né? É fato, né? O Alexandre Engler também comentou aqui, né? Quebra de paradigma. Sim, quebra de paradigma. Fazer as coisas de uma maneira diferente. É importante. Tá bom, meus amigos? Bom, vamos lá. Sérgio Vieira, aqui, boa noite. Sérgio da Multifer. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo aí. Bom, formar comitê, pessoal, melhoria contínua, para implantar o Lean é importante. Só tem que tomar um cuidado, pessoal, porque a gente, quando forma comitês e melhoria contínua, a gente atribui responsabilidade a essas pessoas pelo sucesso da jornada. E esse é um outro erro comum aí que acontece, né? Não, eu tenho uma melhoria contínua e por isso eu vou ter sucesso. Não necessariamente é isso. Não necessariamente é isso. Não envolvimento do nível operacional, focando em capacitação, também, pessoal. Também. O Lean acontece pela mão das pessoas. Nós temos que conseguir o envolvimento de todas as pessoas da organização em busca das que a gente chama de solução de compromisso, né? Temos que achar soluções de compromisso entre toda a organização para fazer acontecer, né? Pessoal, depois, se vocês quiserem um material, tá? Só deixem o e-mail de vocês na live, que a gente vai mandar para vocês, tá? Rafael Krillin, beleza, Rafael? É isso aí. Isso aí, Toyota Kata. Verdade, né? Filosofia do Toyota Kata. Sem dúvida é isso. É melhorar continuamente, melhorar um pouquinho cada dia, né? É isso que nós temos que fazer, né? Bom, pessoal, e a jornada é longa, né? A verdade é essa. A jornada, ela não é uma jornada de curto prazo, tá? Então, mais ou menos, um processo típico de implantação de Lean, tá, pessoal? Ele transcende as fronteiras aí do curto prazo, né? Então, basicamente, a gente desenhou uma rampa aqui, só para vocês entenderem um pouquinho do que acontece na organização ao longo da jornada Lean, tá? Vamos olhar assim, ó, mudanças e tempo, tá? Dentro do primeiro ano, 1 ano e meio, basicamente é aquela etapa em que a gente foca, né, na estruturação básica dos processos, estabilidade básica, alinhamento entre áreas, reestruturação de áreas de apoio. Óbvio, aqui nossa capacidade de aprendizado organizacional. Porque se eu transformo essa operação via Kaizen, né, Kaikaku, num curto intervalo de tempo, e sustentar isso com uma empresa em que eu não consegui manter a base ainda, não consegui estabilidade básica de processo, não consegui construir um nível mínimo de capacitação desse time, ele não se sustenta. Essas melhorias não vão se sustentar ao longo do tempo, tá? Entre o segundo e o terceiro ano aqui passam a acontecer os aprendizados profundos, né? Aqui a gente começa a focar no aprendizado organizacional, nos processos de solução de problema, e a gente começa a extensão do Lean pela cadeia de valor da empresa como um todo. Começa a envolver as áreas de apoio, e o Lean deixa de ser aquela ideia do Lean Manufacturing, né? Focado mais na manufatura, e ele passa para as áreas de apoio e passa para toda a cadeia de valor. A gente começa a estender esse processo, certo? E aí depois, a partir do terceiro ano, 3 anos e meio, 4 anos, aqui a gente já começa a mexer na cultura da empresa, né? Quer dizer, o Lean passa a fazer parte desse modelo grande de operação que essa empresa implementou, ele começa a mexer diretamente nos ponteiros principais, no lucro, no caixa da empresa, começa a aparecer resultados mais expressivos, a gente começa a trabalhar com áreas interligadas, e aí, continuamente, a gente estende o Lean para as fronteiras, da porta para fora, para fornecedores, para distribuidores, e por aí vai. Então, isso aqui é um desenho de uma jornada típica. Nós não queremos aqui, com esse desenho, tá, acertar 100% em cada empresa. Esse aqui é o que acontece na grande maioria dos casos. Não quer dizer que tem organizações que conseguem mudar essa rampa, né,
acelerar um pouco mais, diminuir um pouco menos. Isso depende da capacidade de aprendizado organizacional dessa empresa e o quanto ela consegue manter foco nessa jornada. Certo, meus amigos? Vamos lá. E aí, pessoal, roadmap para implementar. Existe o roadmap? Pessoal, roadmap para implementação de Lean. Uma visão, uma abordagem para seguir, se vocês usarem de outras empresas de consultoria também. Difícil uma empresa de consultoria de Lean que não tenha um roadmap, né? O nosso roadmap, basicamente ele é desenhado sobre a plataforma clássica do PDCA. Então, creio que esse ciclo ele é comum à grande maioria das pessoas e das empresas. Tem mecanismos e conceitos, abordagens que nós usamos dentro da etapa de planejamento, dentro da etapa de execução, e constrói um piloto desse roadmap, olhando para um fluxo determinado da empresa, em um projeto piloto, e depois passa a fazer replicações desse projeto piloto em outras unidades da empresa. Muitas vezes a gente opta por concentrar nas áreas de apoio para construir uma base antes de entrar com o Lean dentro da produção, propriamente dita, da operação. Então, o roadmap ele é um guia, né? Ele serve como um guia, mas ele não tem que ser escrito em pedra lascada, que tem que seguir exatamente os passos que estão aqui. Mas, minimamente, planejar, executar, verificar e agir, qualquer implementação de qualquer projeto deveria estar seguindo essa lógica clássica do PDCA. Tem uma pergunta aqui do Ismael. O Ismael fez uma pergunta, aonde normalmente a gente entra com as abordagens aí, por onde inicia um projeto Lean? A resposta para o Ismael, depende, Ismael. Podemos entrar na alta administração, como já aconteceu, podemos entrar na operação, podemos entrar na parte de melhoria contínua, na produção, depende, pessoal. Nós já entramos por vários caminhos diferentes. Agora, se a empresa opta pela jornada Lean, a gente vai, obviamente, estender isso para toda a organização, como a gente imagina aí. Pergunta do Bruno aí. Guardião do método, manutenção e implantação de responsabilidades das principais áreas. Bom, aqui, Bruno, não tem receita de bolo, tá? Mas o que a gente pode te trazer de informação, assim? A melhoria contínua acaba trazendo com ela o papel de concentrar todos os métodos de implantação do Lean System, tá? Mas isso não é regra, tá? A gente tem empresas, por exemplo, que isso passa a ser concentrado na área da qualidade, tem empresas que optam por não ter área de melhoria contínua, e isso passa a ser um esforço de cada área de manter os mecanismos e os métodos desenvolvidos. Tem benefícios de se fazer dessa forma, mas também tem problemas, né? Nós não podemos ter iniciativas isoladas. Alguém tem que ser o guardião do todo, do modelo operacional que essa empresa está seguindo, para que a gente não tenha divergências em relação a métodos e também em relação à estratégia. Então, melhoria contínua normalmente é quem conduz isso. Certo? Espero que tenha respondido a tua pergunta aí, Bruno. Essa questão do roadmap, né, Lauro, ela é decisiva, assim, mas mais importante do que a gente definir um guia de como a gente vai evoluir na implementação, com quais conceitos e mecanismos a gente vai implementar, mais importante do que isso é a questão do conhecimento e uma massa crítica dentro da empresa que conheça os elementos, os conceitos e o caminho que a gente tem que percorrer para se mudar um modelo de gestão, né? Isso é o mais importante, e aí se definir uma estratégia. E quanto à estratégia de implementação, também existe uma diversidade. A gente pode começar por um fluxo de valor, então pegando uma família de produtos e implementando em toda essa família de produtos, ou a gente pode iniciar isso por uma determinada área da empresa, ou a gente pode iniciar resolvendo um determinado problema que está disperso em várias áreas da empresa. Então, existem estratégias diferentes.
elas não são determinantes para dizer se a empresa vai ter sucesso ou fracasso na implementação do Lean. Elas são importantes, sim, para a questão do resultado. Quanto mais eu sou assertivo na definição da estratégia que eu vou seguir para implementar o Lean System, mais rápido e de forma mais robusta eu vou atingir resultados. Mas a empresa que inicia essa jornada sem ter essa visão de longo prazo e que exige constância de propósito e uma cultura de aprendizagem organizacional, eu posso iniciar com a estratégia correta, ter um roadmap para seguir e pode faltar fôlego no meio do caminho, né? Então, o roadmap, ele é importante, a estratégia de implementação, ela é importante, sim, mas ela não é decisiva, né? Ela faz parte desse contexto, mas ela precisa, a empresa e aí a alta administração precisa ter essa visão do todo, e essa visão mais ampla e desse caminho de mais longo prazo. Aí sim, isso tudo vai compor uma receita aí de sucesso nessa jornada. E muitas vezes a gente já viu exemplo, né, Lauro, de empresa que não começou muito bem, que começou tateando, né, não sabendo nem direito por que estava implementando, mas ao longo da jornada começou sem um apoio intenso da alta administração, uma iniciativa mais da média gerência, assim, né? E que a gente, olhando para o início da jornada, a gente poderia dizer, essa empresa, logo ali na frente, ela vai abandonar. E muitas vezes a gente se surpreende, porque começa na média gerência, sem ter um motivo muito claro, mas as pessoas, né, essa média gerência tem a capacidade de envolver, de motivar o time, as pessoas começam a se envolver nesse processo, e aí a jornada ela vai começando a ficar robusta. E aí ela lá na frente, ela se alinha e toma um fôlego muito maior, né, leva a empresa para um outro patamar, assim. Então, nem sempre um início ruim, assim, é decisivo para o fracasso, né? Desde que se tenha capacidade de aprendizado, né? Sem dúvida, boas contribuições aí, André. Eu não queria deixar de agradecer aqui também o Diego, que vai estar conosco aqui, ó. Tinha esquecido de agradecer o Diego. Diego, brigadão por estar conosco aí, tá? Ô, Diego. Sempre nos apoiando aí. Bom, pessoal, então, assim, esse roadmap, ele tem que ser o norte, né? Bem como o André comentou. Não está escrito em pedra lascada, mas ele tem que nortear a implementação, né? E aí a gente vai adaptando ele ao longo do tempo. Bom, pessoal, um tema que está muito em discussão atualmente, aí a gente gostaria até de estender mais a discussão com vocês sobre isso, tá? É a questão da indústria 4.0. A gente sabe disso, né? A gente tem noção de que a gente cada vez mais vai partir para jornadas distintas aqui, com o uso de tecnologia, com o uso de smart manufacturing, smart working, smart supply chain, né, e com produtos cada vez mais smarts aí pela ótica do cliente. E, mas de que forma o Lean e a indústria 4.0 eles interagem, né? Eu diria para vocês o seguinte, ó, há uma sinergia gigantesca entre ambas as abordagens, elas não são mutuamente excludentes, elas não se excluem uma a outra, e esse assunto é um assunto que a gente queria deixar para a próxima live, tá? Nós vamos provavelmente estar montando essa live aí ao longo dos próximos dias aí, e a gente vai marcar certinho lá no Face, para que a gente possa, com mais detalhes, explorar essa sinergia entre o Lean e a indústria 4.0, tá? Então, eu sei que existe um trabalho, a indústria nacional tem um trabalho de base para ser feito ainda, muito grande, em relação ao Lean, né, para avançar para a indústria 4.0, mas é importante a gente entender a sinergia entre essas abordagens, para que as coisas não sejam excludentes, como a gente percebe em algumas organizações, né? As organizações optam pela indústria 4.0 e vão em direção à indústria 4.0, e todos aqueles conceitos básicos de aprendidos, ou de aprendizagem organizacional construído com o Lean, eles acabam caindo por terra. Há pouco tempo atrás, eu e o André fizemos algumas visitas em alguns dos clientes por onde a gente tem passado, né, grandes empresas, inclusive, e nós ficamos espantados com essa capacidade de evolução da indústria 4.0, muitas vezes tem levado ao esquecimento dos conceitos básicos do Lean,
de conceitos como estabilidade básica, flexibilidade de processo, fluxo contínuo e unitário, né, e ganho no fluxo, isso acaba se perdendo de alguma maneira. Certo, meus amigos? Deixa eu dar uma passada rápida, ver se tem mais alguma pergunta aqui, para a gente poder encerrar, já passando... Complementando essa questão da indústria 4.0, Lauro, a gente tem visto algumas empresas caírem na armadilha de abandonar esses mecanismos mais básicos, elementares, e iniciar uma jornada como se fosse uma escolha, assim, entre o Lean ou as questões básicas de engenharia, de melhoria, e a indústria 4.0. E muitas vezes não é nenhuma escolha consciente, assim, a empresa dedica muito recurso e foco para avançar na questão da indústria 4.0, automação, né? E aí acaba ficando, isso sem estar conectado com o todo, de novo, voltando com o norte verdadeiro da empresa, né? E aí a gente vê aqueles ganhos pontuais, a gente vê operações fantásticas, centros de trabalho ou processos muito bem estruturados, com automação, com altas taxas de produtividade, mas sem que isso se reflita no modelo de negócio, né? Nos ponteiros mais amplos da organização, em melhoria da qualidade, redução de prazos para o cliente, né? Sem dúvida. O Pelote fez um comentário sobre automatização do caos. Acho que foi isso que o Pelote comentou, e ele tem toda a razão, e contribuindo com o teu comentário, Luciano Pelote. Uma vez nós tivemos eu tive a oportunidade de participar num projeto nos Estados Unidos, numa grande organização, e, óbvio, né, chegando a essa organização, na época, isso já fazem muitos anos, eu acho que por volta aí de 10 anos, um pouco mais, chegando lá, uma das primeiras coisas que me espantou nessa organização, né, tinha os movimentadores de material, os famosos AGVs movimentando material da ponta da linha, de uma linha de produção, para uma expedição. Bom, essa expedição ficava a 2 quilômetros, 3 quilômetros da ponta da linha de montagem dessa operação. E aí, obviamente, né, o que se fez? Se implementou automação do caos, né, que foi bem o teu comentário, né? Não, colocou o AGV para movimentar material da ponta da expedição da ponta da linha de montagem até a expedição, que fica a 2 quilômetros de distância, ao invés de pensar de que forma que eu consigo conectar processos em fluxo para evitar a automação do desperdício, a automação do caos, como tu comentasse ali no teu comentário. Muito boa a tua colocação. Então, assim, é fato isso, né? Então, automatizar o caos não adianta muito, né? Não vai ajudar aí na solução dos problemas. Certo, meus amigos? Bom, acho que é isso, né? Passamos um pouquinho do tempo aí, pedimos desculpas. Pedimos desculpas pelo tempo, mas a discussão está tão boa, tão rica, que vale a pena aí a gente passar mais tempo, assim. Da nossa parte, a gente fica muito agradecido por vocês desprendendo um pouquinho do tempo de vocês para estar conosco e para discutir um tema tão bacana como é o sucesso e o fracasso da jornada Lean. A gente entra nas casas de vocês, muitas vezes assim, meio de sopetão, trazendo um monte de informação. A gente ficou muito feliz de poder contar com vocês, tanto eu quanto o André, e a gente espera ter vocês na próxima live aí, que a gente vai estar em seguida aí, comunicando aí nas redes sociais, falando um pouquinho sobre essa sinergia entre o Lean System e a indústria 4.0. Certo, meus amigos? Se alguma pergunta ficou para trás, a gente vai responder em seguida, ou pelo comentário mesmo, tá? E aí a gente manda o material para aqueles que passaram o e-mail aqui, a gente compartilha com todo mundo aí. Certo, meus amigos? Certo, André? Pessoal, muito obrigado aí a todos pelo tempo despendido. Espero que tenha agregado valor. A gente promete mandar o material para todos que deixaram o e-mail aí, e se a gente vai revisar todas as perguntas, caso uma tenha ficado para trás, a gente vai responder. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Abração.